Boa tarde, meninos e meninas, nonos anos. Então, vamos hoje fazer aqui, por meio dessa videoaula, vídeo entre aspas, porque eu não vou aparecer, só a minha voz basta. Daquela listinha rosa, então vamos fazer a correção, que eu entreguei para vocês no dia que eu expliquei o conteúdo de aceleração, na segunda-feira, para ser corrigido na sexta, porém entramos em quarentena na quinta-feira, então não foi possível. Vamos retomar esse conteúdo, finalizando ele, né, por meio da correção, para poder a gente prosseguir depois com o conteúdo de força. Então vamos lá, a questão número 1 é uma questão de verdadeiro ou falso. Então, com relação ao movimento retilíneo uniformemente variado, então ele está falando do MRUV, eu vou julgar os itens abaixo. Então, a aceleração é uma grandeza que mostra a rapidez com que a velocidade variou em um determinado intervalo de tempo. Verdadeiro. A própria fórmula é isso. A aceleração é a variação da velocidade em um determinado intervalo de tempo. Então, questão verdadeira. Quando a variação, letra B, quando a variação da velocidade é negativa, podemos dizer que o móvel acelerou. Errado. Mostra que ele desacelerou, né? Tá pisando no freio. Então, essa variação dessa velocidade aqui vai ser negativa, né? A resposta aqui vai ser negativa. Então, eu mostro que o meu móvel, ele desacelerou. No movimento retilíneo uniformemente variado, letra C, pode-se dizer que o móvel não mantém sua aceleração constante. Se é um movimento retilíneo uniformemente variado, então mostra que ele mantém a sua aceleração constante. O que vai variar é a velocidade, tá bom? A letra D. A direção e o sentido possuem o mesmo significado. Então, nós vimos que não possuem o mesmo significado. Direção, sentido, né? Direção, sentido aqui, sentido aqui. Letra E. Uma direção pode ser percorrida em dois sentidos opostos. Verdadeiro. Direção horizontal, sentidos opostos. Direção vertical, eu tenho aqui sentidos opostos também. Então, a questão é verdadeira. Vamos apagar, passar para a próxima questão. Questão 2. Que diferença existe entre o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado? Então, no MRU, eu tenho uma velocidade constante e no uniformemente variado, o MRUV, a velocidade ela vai mudando. No que a velocidade vai mudando, eu tenho a minha aceleração, certo? A questão número... Acho que eu passei demais aqui. 3. Um foguete espacial pode atingir 600 metros por segundo, depois de 20 segundos do lançamento. Qual é a aceleração média do foguete? A questão já está te pedindo o que ele quer. A aceleração. Então, vamos aprender aqui a anotar os dados, né? Terminada em metros por segundo, eu já aprendi que é minha velocidade. Então, eu tenho aqui o valor de 600. Terminada em segundo, nós aprendemos que tem a ver com o tempo. Então, 20 segundos. Se eu estou procurando aceleração, eu vou usar a fórmula da aceleração. ΔV sobre ΔT. Então, a aceleração vai ser igual a 600 dividido por 20. A aceleração vai ser igual a 30 metros por segundo ao quadrado. Por que metros por segundo ao quadrado? Porque a unidade de medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado, certo? Apagar aqui para irmos para a próxima questão, questão 4. Essa questão 4 é muito importante, prestar bastante atenção nela. Porque olha só, pensa comigo. A motocicleta ela vinha a 20 metros por segundo e parou. Depois de 10 segundos, essa motocicleta parou. Ou seja, ela começou numa velocidade e terminou numa velocidade, aqui no caso, igual a zero. Então, para eu saber qual foi o ΔV dele, eu vou fazer velocidade final menos a velocidade inicial. Então, o ΔV vai ser igual a 20, que é inicial, e 0, que é final. Então, final 0
menos 20 inicial. Então, o ΔV vai ser menos 20, né? O ΔT vai ser 10 e ele quer saber qual é a aceleração. Então, vamos lá. A aceleração, ΔV sobre ΔT. A aceleração, menos 20, igual menos 20 sobre 10. A aceleração vai ser igual, qual é o valor? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Por que metros por segundo ao quadrado? Porque nós estamos achando a aceleração. Olha só, resposta negativa como naquela questão, mostrando que o meu motociclista, ele parou, ou seja, ele desacelerou, tá? Questão número 5. Aqui na questão número 5, nós temos um automóvel que percorre 200 metros, isso aqui tem a ver com o espaço, né? ΔS. Com uma velocidade escalar, já te falou o que é isso aqui, velocidade. Eu quero saber qual é o tempo gasto. Se eu tenho ΔT, se eu tenho velocidade e se eu tenho ΔS, qual é a forma que eu vou usar? A da velocidade. Só que vamos usar aqui o triangulinho mágico para a gente facilitar de achar diretamente o ΔT. Velocidade, ΔS sobre ΔT. Né? Então, eu quero achar ΔT, eu vou colocar ΔT é igual ΔS sobre a velocidade. ΔT é o que eu quero achar. ΔS 200 e a velocidade foi de 12 metros por segundo. Eu vou só apagar aqui o triângulo mágico, senão a gente não vai ter espaço. Pronto. Então, o ΔT foi igual a quanto aí? Façam os cálculos, 16,6 segundos. Por que está terminado em segundos? Porque eu estou procurando o tempo, certo? Apagando e passando para o próximo, para o vídeo não ficar muito longo. Pessoal, aqui nós temos uma figura que tem um espaço percorrido por numa certa rodovia. Aí, a gente não pode esquecer daquele mapinha de conceitos que nós fizemos, a diferença que existe entre distância e deslocamento. Aqui ele está pedindo o deslocamento. Então, se eu falo em deslocamento, eu quero achar o ΔS. Se eu falo em distância, eu vou contar o quanto ele andou. Quando ele foi, voltou, foi de novo, voltou mais um pouco, foi um pouquinho mais. Vou somar tudo isso, só que não é o caso, ele quer o deslocamento. Então, para o deslocamento, deixa eu zerar aqui as cores. Então, para acharmos o deslocamento, nós temos que ver quando iniciamos a viagem. No caso aqui na letra A, fala que ele iniciou a viagem na cidade A. Então, isso vai ser o meu espaço inicial. E foi até a cidade B, que é o meu espaço final. Então, vamos calcular. ΔS é igual ao espaço final menos espaço inicial. ΔS é igual o final 100 menos o inicial, que é 0. Então, o deslocamento dele é de 100, o quê? Quilômetros, porque aqui a unidade de medida que ele está falando é quilômetros. Então, essa é a resposta da letra A. A questão letra B. Determinar o deslocamento também, iniciando em A e terminando em C. Então, aqui é o meu inicial, aqui é o final. ΔS é igual ao espaço final menos o espaço inicial. ΔS é igual ao espaço final, que foi de 300 aqui, ó, menos o espaço inicial, que foi de 0. Então, o meu deslocamento escalar foi de 300 quilômetros. Por que quilômetros? Porque aqui a unidade de medida da questão é em quilômetros. Essa é a resposta da letra B. A letra C nós temos iniciando em B, terminando em C. Então, ΔS é igual ao espaço final menos o espaço inicial. ΔS é igual ao espaço final 300 menos o inicial, que é 100. Então, ΔS é igual a 200 quilômetros. Por que quilômetros de novo? Para colocar
Não se esqueçam de sempre anotar a fórmula, que isso vai se tornar constante na sua vida. Vai ter um momento que vai bater o olho na questão, já vai saber até qual fórmula usar, tá? Então, por isso que é muito importante vocês estarem sempre anotando as fórmulas. Questão 7, gráficos, tudo que nós amamos e vamos amar de agora em diante. Os gráficos abaixo indicam a intensidade da velocidade de dois objetos em um movimento retilíneo ao longo do tempo. Então, eu tenho que analisar os gráficos e responder. Em qual dos gráficos a velocidade varia? E em qual dos gráficos que ela vai ser constante? Vamos observar no gráfico 1. Aqui eu tenho a velocidade, aqui eu tenho o tempo. A velocidade ele só foi aqui, mas ao longo do tempo foi mudando, mas a velocidade se manteve. Então, qual que é a velocidade? Ela é constante no gráfico 1. Então, a velocidade é constante aqui, ó, ela não muda. Aí ele pergunta qual dos gráficos que a velocidade ela vai variar. Olha só, no tempo variando de acordo com a velocidade, né? No tempo 4, a velocidade era 5. Você pode observar aqui, ó, o pontinho de encontro deles. No tempo 8, a velocidade era 10. No tempo 12, a velocidade era 15, né? Então, você tá vendo que você tem uma velocidade variando aqui, porque ela variou de 5 para 10 para 15. Então, o gráfico 2 vai ser um gráfico que a velocidade vai estar variando, certo? Próxima questão, letra B. Que tipo de movimento está representado em cada gráfico? Se eu tenho aqui um gráfico que a minha velocidade ela é constante, então eu tenho um gráfico movimento retilíneo uniforme, porque a minha velocidade ela é constante. Quando a minha velocidade vai variar, aqui eu vou ter aceleração. Então, esse gráfico é de movimento retilíneo uniformemente variado. Certinho? Pessoal, a questão número 8, eu acabei que não coloquei o gabarito falhas técnicas, né? Mas não vamos deixar de responder. Não vamos deixar de responder, tá? Então, olha só, a questão 8. Eu tenho vários dados aqui na questão 8. Primeiro deles, o objeto movendo-se em linha reta, ele tem um instante 4 segundos. A velocidade dele foi de 6 metros por segundo. Quando ele estava no instante 7, a velocidade dele foi de 12. Então, aqui eu tenho que calcular essa variação, que geralmente ele já te dá o valor do tempo, já te dá o valor da velocidade, e você só encontra o que ele pede aí, que é a aceleração. Então, vamos usar a fórmula. A aceleração igual ΔV sobre ΔT. Lembrando que toda variação vai ser o final menos o inicial, tá? Não esqueçam disso. Se fizer inicial menos o final, perdeu toda a questão. Então, qual foi a velocidade final dele? Vai ser no momento que o tempo foi o final, né? Então, 12. E a velocidade inicial dele foi quando começou, 6. E o tempo final, 7. Com o tempo inicial aqui em cima, 4. A aceleração vai ser 12 menos 6, 6. 7 menos 4, 3. Então, a aceleração, quanto que é 6 dividido por 3? Vocês lembram? Espero que sim. Igual a 2 metros. Olha as falhas técnicas aqui de novo. Apaga. 2 metros por segundo ao quadrado. Por quê? 2 metros por segundo ao quadrado? Porque eu estou procurando a aceleração. A cada segundo, a velocidade dele variou em metros por segundo, que eu já expliquei isso para vocês. Beleza, gente. Então, é por aí, né? Fico por aqui, para não ficar também muito longo o vídeo, vocês não se cansarem tão rápido. O próximo que eu vou gravar é o de proporções. Provavelmente eu vou gravar por partes, porque é um pouquinho longa a explicação. Aí vai assistindo cada um ao seu tempo. E se tiver alguma dúvida na correção dessa de aceleração, vocês podem postar no tópico que vai estar
a postagem dessa videoaula, tá? E vocês coloquem lá qual que não ficou tão claro assim, que aí depois a gente vê como é que resolve. Então tá, gente, bons estudos para vocês e até a nossa próxima videoaula.